Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar início aqui a nossas videoaulas de rinoceros e a gente vai ter aqui como uma primeira tomada aqui nessa aula 1 o conhecimento da área do trabalho, ou seja, da interface do programa, tá? Em seguida a gente vai passar pelos modos de seleção do programa, como selecionar elementos e por último como a gente vai navegar em cada uma das telas, tá? Como a gente vai rotacionar a visualização do objeto, orbitar o objeto, mover a tela, fazer ampliação de visualização, ou seja, o zoom, né? Zoom in, zoom out, e de certo modo a gente vai abranger a tela toda, mas de forma resumida, para em seguida a gente partir para as especificidades do programa. Então, basicamente, a gente começa aqui pelas zonas iniciais, as zonas superiores aqui, que são as áreas onde a gente consegue acessar inicialmente o comando file, né, que são as ações básicas de cada programa, que é basicamente comum a todos os programas de modelagem, especificamente a todos os comandos a todos os programas do Windows, né, tem novo, abrir, salvar, enfim, e por aí vai, são várias funções diferentes, inserir, importar e por aí vai. Editar, visualizar, e aí a gente entra com os comandos de ação de modelagem propriamente dita, né, que são desenho de curva, superfície, sólido e mesh. Depois a gente vai para o dimensionamento, isso aqui seriam as cotas, né, transformação de elementos, ferramentas, análise, renderização e etc. Então não precisa a gente conhecer exatamente o que tem em cada uma delas, mas só para a gente ter uma noção de como o programa subdivide as ações dele. Então, ele possui adicionalmente essa segunda barra, que basicamente é que a gente mais utiliza na hora que está trabalhando com o programa, tá? Então, por exemplo, nessa primeira, que é a barra standard, que seria padrão, né? A gente tem os comandos de fácil acesso aqui com os símbolos, né? Então a gente consegue passar em cima de cada um e ver o que significa cada um deles. Em paralelo, vocês devem ter percebido que aqui do lado esquerdo muda também. Então dessa barra standard, quando a gente acessa ela, a gente tem uma alteração e aqui vão aparecer os comandos mais recorrentes dessa área standard, ou seja, são os que a gente mais usa frequentemente na hora de modelar. Aqui eu tenho definição de planos, aqui não mudou basicamente nada aqui do lado esquerdo. Aqui eu tenho para selecionar visualizações, né, enfim, visualização frontal, isométrica, que são dados por esses carrinhos, né, eu vim invertendo a ordem aqui, o zoom, a orbitação, pan, e aí é o modo como a gente vai agir em cada uma dessas 4 telas aqui, né, que ele de base abre 4 telas aqui o programa, tá? Eu vou só abrir aqui o tempo de gravação, só para a gente ter um controle, que nossos vídeos normalmente têm no máximo 15 minutos. Então eu volto aqui para o display, né, que são as visualizações, basicamente as formas de visualização da modelagem que a gente está construindo, as formas de seleção, o arranjo das reports, né, ou seja, das visualizações para a gente conseguir imprimir, a visibilidade dos elementos. Aqui eu consigo esconder um objeto, isolar um objeto, ou seja, diante de uma gama de objetos que eu tiver. Aqui eu tenho um processo de transformação dos elementos que eu já modelei. Aqui são as funções de curvas, superfícies, sólidos. Então percebam que cada vez que a gente muda, aqui do lado esquerdo muda também. As ferramentas mesh, então é basicamente uma malha, né? A gente não cria uma superfície pura, é uma superfície que já tem subdivisão de malha. Então se a gente pudesse traduzir o mesh, seria mais ou menos para uma função dessa. Então o mesh é um conjunto de uma superfície, tem já possui umas subdivisões nele, para que você possa manipular de maneira mais prática, tá? Aqui são as ferramentas de renderização, ou seja, o processo de cálculo para transformar as imagens em fotorrealística. E aqui a gente tem os comandos básicos de desenho, basicamente desenho 2D, né? e diagramação dos desenhos em folhas. Então, objetivamente, eu vou manter aqui na barra standard ou nessas 3 que ficam aqui, ó, curve,
Surface ou Solid. São basicamente as que a gente mais usa. Standard, Curve, Surface e Solid. Vou manter aqui ou na Curve ou na Standard para início, mas vamos manter por enquanto nessa. E aí, passada essa parte aqui, gente, tem só um ícone muito importante que fica aqui na barra Standard também, que é esse aqui, ó, que é para lançar o Grasshopper, que é o comando, é o programa, é o plugin, na verdade, que está associado a esse programa e faz modelagem paramétrica. É normalmente ele que a gente vai usar quando estiver trabalhando parametricamente com o Rhino, porque o Rhino ele faz modelagens geométricas que não possuem relação de parâmetros associados a eles, né, basicamente. Então eu desço para cá, essa segunda parte aqui da tela seria a nossa caixa de diálogo do programa, certo? Então eu posso digitar qualquer coisa aqui. Então, por exemplo, se eu digitar aqui o comando line, por exemplo, né, ó, line, ele vai aparecer e tal. Então aqui se assemelha muito com o AutoCAD. Descendo aqui eu tenho a divisão das 4 telas. Eu tenho a vista de topo, né, ó, a vista frontal, a vista lateral direita e uma perspectiva. Isso é o que o programa já traz como base aí, desde a instalação. Então a gente vai basicamente puxar aqui para cada uma delas. Se eu quiser só manter a visualização de topo, eu dou 2 cliques em top e aí ela abre só a visualização top. Eu dou 2 cliques de volta, ela abre as 4. Eu quero ver só a perspectiva agora, vou lá, depois clico de volta e eu tenho as 4 visualizações novamente. Eu posso também mudar uma visualização dessa, por exemplo, se eu quiser mudar right para left, eu posso, tá? Então posso chegar aqui e depois entrar numa dessas opções e mudar. Então eu não vou detalhar muito isso agora, porque não vem tanto ao caso. A gente vai se manter aqui nessas 4 iniciais. Vamos dar prosseguimento aqui, então, só para mostrar para vocês, nessa base que a gente já tem aqui, o procedimento aqui de controle da visualização do objeto em cada uma dessas janelas. Então eu posso paralelamente dizer o que eu quero fazer em cada uma delas em função do comando. Eu vou fazer uma primeira modelagem simples só para vocês entenderem um pouco melhor o que eu quero dizer. Então eu vou trabalhar com esse comando aqui, ó, comando box. E lembrem-se que eu estou na aba Standard aqui. E aí eu vou clicar aqui no box. Eu posso ou clicar aqui no box ou digitar aqui, ó, POX, Enter. Então, percebam como funciona basicamente igual ao AutoCAD. Ele pede aqui um primeiro corner, a primeira esquina da base. First corner ou base. Então eu vou aqui e clico aqui. Então estou trabalhando com essa perspectiva aqui. Eu vou clicar no outro corner, né, na outra esquina que está indicada lá na caixa de diálogo, ó, na outra. Clico. Aí eu vou elevar isso aqui, ó, que ele quer agora height, tá vendo que é altura? Então pressione Enter. Então eu estou modelando algo sem dimensões, tá? É só para a gente entender como é que funciona a visualização no programa. Só que ele está no modo wireframe, que é aquele modo que a gente visualiza sem superfície. Então a gente pode ou vir aqui, ó, clicando nessa lateralzinha e acionar a opção Shaded, que é sombreada, que ela vai fechar as faces. Eu posso vir aqui na opção Ghosted, que é fantasma, né? Eu consigo ver ainda um pouco lá atrás. Eu tenho a opção também X-Ray, que é raio-x. Eu tenho a opção Desenho Técnico, que vai dar um desenho com a linha tracejada lá atrás, ou pontilhada, como é mais ou menos o que está aqui no programa. Enfim, eu tenho várias opções. Normalmente a gente deixa no Shaded. Então aqui, se eu selecionar o objeto, ele seleciona em todas as vistas, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui. Dando prosseguimento aqui, a gente vai ver como girar a visualização disso, tá? Então percebam que eu estou fazendo aqui, ó, girando para frente ou para trás. O scroll é aquela bolinha de borracha que tem no mouse, indo para frente ou para trás. E se eu quiser ver as outras faces, as faces que estão por trás, eu só clico no botão direito do mouse, mantenho o clique pressionado e vou girando. Clico com o botão direito do mouse, mantenho o clique pressionado e giro. Então é assim que a gente faz a orbitação. Há aqui uma diferença do Rhinoceros para o
AutoCAD, para o Revit, para o SketchUp, né, que não trabalham normalmente com esse tipo de orbitação usando o botão direito do mouse. Então é só uma barreira inicial para vocês se habituarem. Então a gente já viu o zoom, frente e trás com scroll, girando com o botão direito aqui pressionado, e aí tem o pan, que seria... Aí outra opção que a gente tem aqui, gente, é orbitar dar o pan no elemento, né, que é só arrastar a câmera para um lado e para o outro. Então eu posso girar só com o botão direito, ou esse arrasto aqui a gente faz com o mesmo botão direito pressionado, e a gente também tem que pressionar a tecla Shift simultaneamente, tá? Isso vai ser útil para a gente conseguir manipular a visualização do nosso desenho. Isso é um pequeno atalho para a gente ativar esse modo de visualização que eu puxei por aqui, né? No Shaded. Eu posso também só dar um clique no Scroll e eu consigo ativar algumas opções rápidas aqui, é uma barra rápida de ações, tá? Eu posso ativar esse Shaded, o modo renderização, tá? Cliquei de novo no Scroll do mouse, vou clicar aqui no Shaded e ele volta ao normal. Aí a gente volta aqui para a opção do Objects Snap, né, que é esse conjunto aqui de funções que a gente consegue ativar ou desativar, que dizem respeito à ativação de quais partes, quais lugares geométricos a gente quer que sejam ativados na hora de escolher. Por exemplo, eu vou começar um outro objeto, a modelagem de outro objeto a partir dessa esquina. Eu quero que essa esquina seja sinalizada, assim como acontece no AutoCAD. Então tem que deixar essa parte aqui end marcado, que seria o fim, né? O near é próximo, point é algum ponto que houver na modelagem, mid é o ponto médio, né, do aresta, por exemplo. Então ele vai ativar a seleção dessa etapa média e por aí vai. Dando sequência, a gente continua aqui, vai aqui para a barra de controle de precisão, tá? Que ela vai ativar aqui basicamente, por exemplo, eu vou fazer uma linha, line, vou digitar lá em cima, né, line, enter. Então ele pode começar de qualquer lugar, e se eu marcar esse grid snap, ele vai começar a partir de cada pontinho. Então se eu der um zoom aqui, vocês vão ver, ó, ele só vai habilitar o início da linha a partir de cada ponto desse grid, né? Então eu vou desligar, que normalmente não é para utilizar, pelo menos a princípio. O ortho é o ortogonal, né? Então se eu for fazer uma linha, ela só vai na horizontal ou na vertical, ela só vai de modo ortogonal quando isso aqui está ligado. Vou desativar. O planar, ele vai somente no plano. O snap é para manter aqui essas funções aqui ligadas, e por aí vai, tá, gente? Uma ferramenta muito importante aqui, esse é Gumball, certo? Quando eu clico aqui, aparece o eixo azul, verde e o vermelho, X, Y, Z, não respectivamente, claro, e aí a gente ativa ou desativa isso. Essa é uma função bastante útil, que ele permite mover o objeto, por exemplo, só puxando pelo vermelho, só puxando, eu dou um clique com o botão esquerdo e puxo, ele move no eixo azul, tá? Ele também consegue rotacionar o elemento no azul aqui, se eu clicar nesse arco azul, rotacionar ao longo do vermelho, e por aí vai. Bem, e por fim, gente, temos aqui a barra de propriedades. A barra de propriedades, basicamente, se eu clicar no objeto, ela vai me dar qual layer, né, qual a camada que esse objeto foi modelado, qual a cor, né, quais as outras propriedades que seguem. Aqui eu tenho essa tortinha aqui, isso é a torta das camadas, né, que são os layers. Então eu tenho de padrão aqui do programa 5 layers. Eu tenho outras visualizações aqui, outras propriedades que vão seguindo. Essa penúltima é bem importante, que é a do display, tá? Que ela vai apontar para a gente aqui sombras, propriedade de visualização das cotas, dos textos e de tudo mais que aparece lá na tela. Essa outra aqui é a subtela aqui do help, né, da ajuda. Então a gente pode, por exemplo, digitar um comando aqui, ó, comando line, tá? E aí ele vai demorar um pouquinho a aparecer, mas ele diz o que é o comando line, ele vai dando as propriedades, quais são os passos para fazer o comando line, né, os steps, e por aí vai. Ele explica uma série de ações do comando.
Bom, então é isso que a gente tinha para ver.